Notícia publicada na revista Veja no dia 10 de junho de 2017 diz o seguinte: agora é guerra. Temer aciona serviço secreto, que é a ABIN, para bisbilhotar a vida de Fachin e tentar encontrar algum fato que possa prejudicar a imagem do ministro e quem sabe até afastá-lo da função. Devido a isso, o STF, através da figura de Carmen Lúcia, reage drasticamente e diz que é possível devassa contra Fachin é própria de ditaduras, ou seja, acusa o governo Temer de ditadura. A OAB também condena a arapongagem política, prejuízo permanente, e a oposição articula criar uma CPI da ABIN para investigar a espionagem que Temer estaria fazendo contra o ministro Fachin, que é o ministro que liberou as investigações contra Michel Temer. Ao analisar todas essas reportagens, você vê que mais uma vez a revista Veja consegue fazer um bafafá danado, e eu finalizo essa primeira impressão dizendo o seguinte: como acreditar na revista Veja? Temer tem todos os motivos e tem o poder para fazer isso. Inclusive, ao que tudo indica, parece que ele realmente está movimentando aí no corredor. Mas a questão é, a fonte de informação é a revista Veja. E a revista Veja já foi flagrada aí várias vezes, criando, inventando notícias e mentindo muitas vezes só para vender papel. Então, seja bem-vindo com isso ao canal Notícias Comentadas, onde a gente comenta a notícia dentro do contexto. A notícia é uma coisa, o contexto é outra coisa, e a gente vai entender esse caso agora. Compartilhe nossos vídeos para que a gente leve a reflexão toda a sociedade, e quem sabe a gente tenha mais qualidade de informação sendo divulgada por aí. A notícia da revista Veja diz o seguinte: que, fiel à máxima de que a melhor defesa é o ataque, o Palácio do Planalto decidiu mirar na Operação Lava Jato. Essa notícia foi publicada aqui por Robson Bonin, Marcela Matos, Thiago Bronzato. Então ele diz que a Veja apurou que um dos alvos da artilharia é o ministro Edson Fachin do STF, de acordo com um auxiliar do presidente Michel Temer, que pediu para se manter no anonimato porque não está autorizado a falar publicamente sobre o assunto. O governo acionou a ABIN para bisbilhotar a vida do ministro com o objetivo de encontrar qualquer detalhe que possa fragilizar sua posição de relator da Lava Jato. O pecado de Fachin aos olhos do governo foi ter homologado a explosiva delação do dono da JBS, Joesley Batista, que disparou um potente petardo contra o governo Temer. A investigação da ABIN, que está em curso há alguns dias, já teria encontrado indícios de que Fachin voou no jatinho da JBS. Essa é a notícia. O que a gente vai pensar é o seguinte: existiu um outro juiz no STF que também iria fazer essa explosiva, inclusive há poucos dias dele publicar, falar abertamente sobre o que estava sendo investigado no STF, que com certeza também teria encontrado coisas contra o Temer, foi o Teori Zavascki, que foi morto dias antes de abrir a famosa delação do Supremo Tribunal Federal. O canal Notícias Comentadas acompanhou o caso do ministro Teori Zavascki bem de perto, e aqui nesse vídeo a gente está se perguntando se foi acidente ou sabotagem. A questão é que o ministro Teori Zavascki, ao que tudo indicava, ele ia apontar justamente essas pessoas que foram identificadas agora como corruptos também, que é acusados de corrupção, que é no caso o senador Aécio Neves, diretamente, que é o primeiro a ser comido, segundo Sérgio Machado, e também o presidente da República, Michel Temer. Só que, coincidência ou não, ou coisa do destino, sei lá o que foi, o ministro foi morto. Foi morto como? Ele foi assassinado? Não estou dizendo, ele morreu. Acidente de avião, ao que tudo indica, acidente de avião, e muita gente não contestou isso, bom, acidente. A questão é que houve um sorteio para colocar um novo ministro que ia dar sequência nisso. Existia uma chance dessa pessoa, desse ministro do STF, ser, por exemplo, Gilmar Mendes ou alguém ligado diretamente a Michel Temer. E aí a coisa tomaria um outro rumo. A gente já tem visto, inclusive aí na votação que teve no TSE, que livrou o Michel Temer, que a justiça ela é seletiva. Ela aplica as leis dependendo de quem está sendo julgado. Ela coleta provas para usar contra quem interessa a ela, ou quem está no governo, ou quem é o alvo da vez.
Foi isso que ficou claro com o julgamento do TSE. Independente se a gente queria ou não que fosse cassado ou não, se fosse Dilma, se fosse... bom, enfim, cometeu crime ou não, vai investigar ou não, são outras questões alheias a esse vídeo aqui. Bom, já que um ministro até morreu, um ministro que estava envolvido diretamente com isso, então não seria de duvidar que sim, talvez pudesse ser investigado, pudesse usar, afinal de contas a ABIN está à disposição aí da presidência da República, e ele poderia, numa frase, convocar e dizer, olha, investiga, só isso, investiga, eu quero descobrir algum podre e pronto, está lá à disposição, ele olha lá, o cara está atacando ele, aí tem a ABIN lá do lado, e aí, vou fazer, não vou fazer. A questão que eu repito mais uma vez é o seguinte, a revista Veja novamente está chamando a atenção de todo o país, afirmando uma coisa. E infelizmente, pessoal, o mesmo empenho que eu tenho para, digamos assim, criticar uma possível... Aliás, nem dá para criticar o Temer em relação a isso, sinceramente, porque a fonte de informação se trata da revista Veja. E a gente não vai cometer o pecado de criticar a revista Veja em outras ocasiões e agora, porque todo mundo sabe que a gente quer um fora Temer. Mas a gente não pode se apegar a tudo que é informação e fazer o uso de qualquer tipo de informação, mesmo desqualificada até por nós mesmos, para dizer que isso aqui é verdade. Fato é que isso aqui está repercutindo e é por isso que eu estou fazendo o vídeo. Na Globo, a Carmen Lúcia diz que é possível devassa contra Fachin própria de ditaduras, quer dizer, baseado na revista Veja. A Carmen Lúcia fez uma nota onde ela publicou, leia mais embaixo também que disseram Rodrigo Janot, várias. Na nota de Carmen Lúcia disse que possível devassa é própria de ditaduras. Ela fez uma nota falando sobre isso, mas baseado em quê? Na revista Veja. Até agora o material que foi apresentado foi a revista Veja. Lá embaixo aqui ele diz também, né, que a revista diz que o presidente Temer negou que tenha usado a ABIN para investigar a vida do ministro Fachin. O governo não usa a máquina pública contra cidadãos brasileiros. Bom, isso também não é verdade. O governo, principalmente o governo de Michel Temer, é muito conhecido por usar a máquina pública por interesses próprios. E se isso for contra os cidadãos brasileiros, como é a reforma da Previdência, a reforma da CLT e várias outras reformas, de retirar o investimento que era feito em educação, reduzir, então ele está sim usando a máquina pública contra os brasileiros. Né? Muito menos fará qualquer tipo de ação que não respeite estritamente, respeite os estritos ditames da lei. Também está errado isso. Está errado isso. Até a própria indicação de pessoas, parentes de ministros do STF a ocupar cargos públicos, né, colocando pessoas em posições estratégicas dentro da justiça, já é um indicativo que ele não respeita a lei. Ele está utilizando a máquina a favor dele próprio, que ele sabe que a opinião pública, se for depender da opinião pública, nada sustenta ele no governo. Só uma coisa hoje sustenta Michel Temer no governo, já que ele só tem 3% de aprovação no seu governo. Provavelmente esses 3% são até funcionários direto dele lá. Só uma coisa sustenta o Michel Temer. Pessoas que estão envolvidas no processo com ele em um congresso corrupto, que participa junto com o Temer dos processos que ele está sendo acusado. Só isso sustenta Michel Temer. Então, amigo, isso também é contra a lei. Bom, algumas personalidades aí, como o Rodrigo Janot, também fizeram uma nota, a se confirmar tal atentado ao poder da República, o Estado Democrático de Direito, ter-se-ia mais um infeliz episódio da grave crise de representatividade pela qual passa o país. Em vez de fortalecer a democracia com iniciativas condizentes com os anseios brasileiros, adota-se em prática do estado de exceção. Então, a OAB também está dizendo que condena mais uma vez, publicado pela revista Veja, né, ajude a defender o que o ministro Fachin, investigações articuladas pelo presidente com a ABIN. Tá, então, isso é o que está acontecendo. Mas uma outra pessoa também tem uma responsabilidade junto com tudo isso que está acontecendo, caso essa informação sobre o Temer seja confirmada. São os batedores de panela. Quando a Dilma estava sofrendo o processo, estava sendo acusada das pedaladas fiscais, que inclusive foram legalizadas para que o Temer pudesse
governar, e hoje em dia ninguém fala mais de dívida pública no governo Temer, embora saiba que o governo Michel Temer tem que pagar a dívida que ele arcou aí para comprar esse impeachment, né? Inclusive até com campanha de marketing que ele recebeu de dinheiro da JBS, segundo a delação do Joesley Batista, né? Campanha financiada de marketing para livrar ele e botar a Dilma na fogueira. Então, os que bateram panela, os que vestiram a camisa de verde e amarelo, que hoje estão calados, quem sabe morrendo de vergonha, trancado no seu quarto, com depressão, ou pior, não, estão lá ainda de boa, agora dizendo que é todo mundo safado e que ele não tem responsabilidade nenhuma porque é todo mundo safado. Não, amigo, você tomou partido. Ao ir para a rua, você tomou partido e defendeu que Michel Temer fosse o presidente. Muitos, inclusive o canal Notícias comentava, estava dizendo, isso é golpe. A gente estava alertando, isso é um golpe. Por que é golpe? Aí você vai dizer, mas o eleitor do PT também elegeu o Temer. Claro que elegeu, mas o plano de governo do Temer é do PSDB, a oposição. O vice da Dilma se juntou à oposição e traiu o Temer. Aí você diz, a Dilma sabia de tudo. Sim, meu amigo. Os diversos casos aí de marido que trai esposa, esposa que trai marido, dorme junto na mesma cama, isso também não sabe. E aí? Isso chama-se golpe. Isso chama-se golpe. E o que aconteceu foi o golpe. Isso foi alertado por canais como o nosso aqui também, do Notícias Comentadas. Então, hoje essas pessoas fogem, né? E não se apresentam, ninguém bate mais panela e fica aquela situação de covardia bem típica de pessoas que apoiam muitas vezes o autoritarismo, né? Eles enchem a garganta, mas aí quando eles são colocados contra a parede, quando se prova que eles não têm razão, aí eles se comportam normalmente como covardes. Covardes, que só são grandes em um momento propício, onde ele tem a força e o poder na mão. Aí ele executa a justiça dele. Mas quando ele está acuado, aí ele não faz nada. Isso é típico comportamento de covardes. Que também, apesar de ser covardes, são responsáveis por toda essa crise de representatividade que o Brasil está passando, por toda essa nomeação de pessoas que estão sendo colocadas em determinadas posições pelo Michel Temer. Aí você vai dizer, mas o Morpheus está exagerando, isso é exagero do oráculo. Olha, algumas notícias, alguns links que eu vou deixar aqui para vocês. Temer nomeia babá de Michelzinho para ocupar novo cargo no Planalto, dia 25 de maio de 2017. Servidora Leandra Brito, pivô de polêmica envolvendo o filho do presidente, será assessora do gabinete de Temer. Ela não foi exonerada do cargo antigo. A outra notícia diz, Temer nomeia aliado para a justiça. A menos de 10 dias da retomada do julgamento que pode cassar o seu mandato, o presidente Temer realizou ontem a troca ministerial e indicou o advogado Torquato Jardim para o comando do Ministério da Justiça. Ele substituirá Osmar Serralho, que irá para o lugar de Torquato no comando do Ministério da Transparência. Então, aliado de Temer. Temer nomeia ex-diretora de sua empresa como assessora da presidência em São Paulo. Então o Temer está fazendo essas nomeações e se cercando e fortalecendo a sua posição daquela política antiga, que é a política dos coronéis, em que a Polícia Federal vai sendo reduzida cada vez mais. O que a gente vê hoje no Brasil é uma briga da Polícia Federal, que inclusive tem alguns integrantes lá que são aliados de Temer, né, e alguns integrantes que só estão lá para prestar serviço a outros interesses, não tem uma neutralidade. Então essa quantidade de policiais federais que estão querendo fazer o correto, eles estão lutando hoje pela sua sobrevivência, porque tudo está sendo dominado pelo governo Michel Temer, bem aos moldes de que está sendo feito aqui, como a Carmen Lúcia está falando, em ditadura. Isso é normal em regime de ditaduras, é próprio de ditaduras. E essa ditadura também tem o selo aí de apoio dos que bateram panela, dos que se vestiram de verde e amarelo, porque eles foram avisados que se tratava de um golpe e Dilma caindo iria enfraquecer a justiça, que é o que a gente está vendo hoje, ia fortalecer a política dos coronéis e não significaria de maneira alguma combate à corrupção como estava sendo feito.
Ao que tudo indica, está ficando cada vez mais claro que aquele pacto para derrubar a Lava Jato, sim, é o que está sendo praticado hoje. Repito, com o apoio do batedores de panela, mas também do MBL, do Vem Pra Rua e de todas as pessoas que inclusive vestiram camisa, a culpa não é minha, eu votei no Aécio. Todos vocês. Parabéns a vocês pelo retrocesso que vocês colocaram um país inteiro. O retrocesso também é responsabilidade de vocês. E a gente vai estar de vez em quando compartilhando uma foto ou outra aí que essas pessoas colocaram no Facebook, com dancinha contra Dilma, com tudo mais. E agora todo mundo acovardado e calado. E onde estão essas pessoas? Então é isso aí, deixe seu comentário, compartilhe nossos vídeos, vamos levar a reflexão a todas as pessoas, inclusive você, se é que existe alguma esperança de que você tenha consciência, né, e quem sabe vista a camisa amarela agora novamente para lutar pela coisa certa, quem sabe agora com um pouco mais de miolo na cabeça. Um grande abraço e até a próxima notícia.